Olá! Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal sobre ser um cristão. E hoje eu quero refletir com você, como igreja, nós devemos obedecer e seguir a lei? O que a Bíblia diz sobre isso? Qual que é a orientação que Deus vai nos dar através dos seus apóstolos nas Escrituras sobre obedecer ou não à lei? Nós devemos guardar o sábado? Como que funciona isso? Jesus, ele guardou o sábado? Enfim, vamos pensar hoje sobre essa ideia da lei. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 3, versículo 22, vai dizer assim: Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então a lei ela foi muito importante, mas a lei apontava inclusive para a nossa necessidade de Cristo. A lei nos revela a realidade do pecado, porque a lei mostra o ideal de Deus em relação ao que nós não devemos fazer e viver em santidade, e o homem, com essas mais de 600 mandamentos, ele não consegue cumpri-la. Então fica muito claro para o homem, consciente da sua realidade do pecado, da necessidade de Cristo, que vem para cumprir a lei. Inclusive a carta aos Gálatas é uma carta que trata muito sobre essa realidade de uma igreja que está vivendo uma situação de legalismo, onde estão querendo colocar que a igreja obedeça à lei. Paulo vai tratar sobre isso falando, olha, o fim da lei é Cristo. Tá? Há outro texto que vai dizer exatamente isso, como eu falei agora, Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Cristo ele cumpre a lei e ele não traz novamente o peso da lei sobre nós. Na verdade, a lei de Cristo é o amor. Nós vivemos o amor a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós cumprimos a lei em Cristo, a lei de Cristo. Então, a lei como os 10 mandamentos, como a guarda do sábado, é uma orientação de Deus para Israel. É uma tratativa de Deus com Israel. Isso precisa estar muito claro para nós. Não é algo que a gente tem que ter ponto de dúvida. Para te deixar ainda mais esclarecido sobre isso, eu quero refletir com você em Atos. Atos capítulo 15, a gente vai ter a passagem do Concílio de Jerusalém. O que acontece lá no concílio? Atos capítulo 15, a palavra de Deus vai dizer assim, no seu versículo 5, Atos 15, 5. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido. Então, assim, fariseus que creram em Jesus se levantaram trazendo uma questão para a igreja e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então, esses fariseus que se converteram a Cristo, eles queriam que os gentios que se convertessem fizessem a mesma coisa que os judeus fazem, que eles se circuncidassem e obedecessem à lei de Moisés. Então, observa, essa questão é uma questão muito antiga. Até hoje tem igrejas que estão vivendo debaixo da lei. Mas o que a palavra de Deus vai nos orientar? Nessa passagem, o capítulo todo está mostrando essa tratativa dessa assembleia, desse concílio da igreja, e qual que é a decisão final. Primeiro eu já vou mostrar a resposta dos apóstolos. A palavra de Deus vai dizer, versículo 11, né? O apóstolo vai dizer assim: de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles, os gentios, também. Toda a assembleia ficou em silêncio. E, enfim, eles continuaram as discussões, você pode ler depois com calma em Atos 15. E aí o versículo 19, a orientação que vai ser dada. Olha que interessante. Portanto, eu julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Quem que é os gentios? Eu e você. O grego, todo aquele que não é judeu. Não devemos pôr dificuldade, ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada aos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados.
Então, a gente vai ver a realidade dos judeus e aqui o ideal para a tratativa com os gentios. Então, a lei ela era de fato para os judeus, mas ela não se replica para os gentios. Para os gentios é creia em Cristo, o fim da lei é Cristo, e em Cristo você vive uma vida de santidade, que é se abster da imoralidade sexual, que é não praticar adoração a ídolos, e isso vai ser colocado em carta, ainda aqui no capítulo 15. A gente vai ver que é feita essa carta aos cristãos que estão em Antioquia, na Síria, na Cilícia. E aí a carta vai dizer assim, versículo 28 de Atos 15. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Se abstenham de comidas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas e que tudo lhes vá bem. Então a gente vai ver que a orientação de Deus pelo Espírito Santo é que a gente viva uma vida de santidade em Cristo, de separação em Cristo. Mas os 622 mandamentos da lei não é algo replicado para nós. Então comer carne de porco, ou as orientações da lei sobre a barba, entre outras coisas que estão na lei, não se aplicam à igreja e nós não devemos aplicá-la à igreja. Tá bom? Isso precisa estar muito claro para nós. Por exemplo, a gente vai ter às vezes a discussão que surge entre irmãos, pastor, mas o dízimo é do contexto da lei. E aí o dízimo, inclusive no nosso ensino batista, a gente não ensina o dízimo com uma perspectiva de maldição. O dízimo numa perspectiva de que se você não dizimar, Deus vai mandar um raio do céu sobre sua cabeça. A gente não ensina nessa perspectiva, mas a gente ensina o dízimo na perspectiva de amor a Deus, de comprometimento de Deus, de eu dar a minha primícia para Deus, como fidelidade a Deus, e de gratidão. Não com esse peso de obrigação, tá bom? Mas sim, se eu tenho compromisso, se eu amo a Deus, eu dar o dízimo de tudo aquilo que Ele tem me dado, é um ato de fidelidade, é um ato de compromisso e amor a Deus. Eu ofertar, inclusive, mais do que o valor de um dízimo, é um ato de gratidão e de amor a Deus. A palavra ainda vai dizer, em 2 Coríntios 9, que quem semeia pouco, pouco também colherá. Mas quem semeia muito, colherá com abundância. Então a palavra o tempo todo está deixando claro que é melhor dar do que receber, e aquele que ele abençoa, ele é muito mais abençoado. Então a gente gosta de ensinar o dízimo com essa perspectiva, não com uma perspectiva da lei, tá bom? Então, trazendo a resposta para a pergunta para você, devemos viver debaixo da lei? Não, nós vivemos sobre a lei de Cristo, que é o amor, devemos viver cheios do Espírito Santo, cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida. Os mandamentos que Deus deixa para a sua igreja é o batismo, é a ceia, é viver em igreja, é congregar e é servir a Deus naquilo que Ele nos vocacionou, naquilo que Ele nos chamou. Caso você tenha dúvidas, coisas que você quer que a gente trate aqui com a palavra de Deus nesses vídeos do Sobre Ser um Cristão, escreva aí nos comentários, coloque sua dúvida e compartilhe esse conteúdo, curta esse conteúdo, nos siga aí no canal, você vai estar também nos abençoando, tá bom? Nós nos vemos nos próximos vídeos, que Deus te abençoe e que você seja cada vez um cristão mais parecido com Cristo. Fique com Deus!